Hoje. E a gente começa o primeiro bloco todo com a professora Inês Vitorino, que, como eu disse, é vice-presidente da Compós, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, e está aqui em Belém porque abre amanhã na Estação das Docas o Compós pela primeira vez na região norte, depois de muitos anos sendo realizado. Né, professora? Obrigada por ter vindo, boa tarde. Até que enfim chegou aqui, né, professora? Então... É importante isso, né, para que a gente aqui possa trocar experiência com outros pesquisadores daqui também, falar um pouquinho sobre a Amazônia. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A senhora que é do Nordeste. Isso. Olha, a Compós, ela se realiza desde 91, né? Na verdade, em 91 ela foi formada, em 92 foi o primeiro congresso, e a cada ano a gente faz numa região, num espaço diferente, porque hoje nós temos 41 programas de pós-graduação em comunicação no filiados país, né? No país, né? Então, com alguns com mestrado, outros com mestrado e doutorado, e mais recentemente a gente teve aqui a abertura do programa de pós-graduação do Pará, e então tivemos a oportunidade de estar aqui valorizando esse programa, né, como a gente tem feito com outros programas, com um apoio muito grande da instituição, da UFPA, né? Da professora Maria Taide, que é a organizadora local do evento, e trazendo essa oportunidade, que é reunir pesquisadores de todo o Brasil, da área de pós-graduação. Então, a Compós, ela tem esse diferencial, né? Vocês têm vários congressos na área de comunicação no Brasil, mas que reúna, basicamente, aqueles que estão em grupos de pesquisa, desenvolvendo pesquisas nas mais diversas temáticas do país, realmente é um privilégio, né? E nós contamos também, nesse momento da Compós, com a vinda anualmente de um grande pesquisador, estudioso da área da comunicação. Todos os anos a gente traz no pré-evento para realizar o seminário internacional, e esse ano a gente está trazendo o professor Nick Coudry, né, que é da Universidade de Londres, da Universidade Econômica de Londres, e que tem uma discussão assim bastante atual sobre os processos comunicacionais. Ele vai discutir um pouco aqui, que a gente está numa região que se fala tanto em mitos, ele vai falar dos mitos da comunicação. Né? Então é uma temática muito interessante. Acho que ele vai desconstruir alguns desses mitos. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho o tema que é uma desilusão necessária: mito, agenciamento e injustiça em um mundo digital. Pois é. Esse é o tema do evento como um todo, né? Não, esse é o tema da fala do professor Nick. Tá. Né? Você ia dar um exemplo aí? Sim, então, o Nick vai trazer uma discussão sobre 3 mitos, assim, de forma mais, digamos, concentrada, com um foco maior em 3 mitos, né? O primeiro seria o mito de que a gente busca as informações somente através das mídias de radiodifusão, as mídias mais tradicionais. A gente já vê hoje um deslocamento em relação a isso, a importância da gente buscar outros espaços de informação. Ele vai discutir o mito de que a internet, de certo modo, ela se constitui nesse espaço coletivo meio espontâneo de expressão. Então, ele vai mostrar que não é tão simples assim, que é mais complexo. Que não é tão espontâneo assim. Que nem sempre é tão espontâneo, que aliás, nem sempre não, que a maioria das vezes não é tão espontâneo, que existe todo um sistema midiático que também está por trás desse processo, e vai discutir a questão do banco de dados hoje, que faz o nosso sistema de busca, né? Então, quando a gente busca qualquer informação, isso para a da ciência é fundamental. A gente procura qualquer informação na internet, a gente só acha o que está lá cadastrado, que tem estratégias específicas para você encontrar. Então, hoje, quase que o que não está digitalizado é como se ele não tivesse existência. Não existisse, né? Antigamente a gente dizia isso com a TV. Aquilo que não aparece na TV parece que não existe, parece que não acontece. E ele vai estar discutindo isso com a gente nesse cenário, mas eu não queria falar muito porque é importante que as pessoas possam estar lá, possam prestigiar e conversar com o próprio Nick no evento sobre isso. E muitos outros temas vão ser tratados também, né? Então, quer dizer, isso é só uma palestra, digamos assim, né? Uma conferência. E tem outros grupos de trabalho também, quer dizer, muitos assuntos relacionados à comunicação. A Compós, ela reúne 15 GTs, que são os grupos de trabalho, né? Então, nós temos trabalhos desde uma ordem mais epistemológica, ligada a teorias da comunicação, a forma como o pensamento comunicacional ele vem se desenvolvendo, quais são as questões novas que estão surgindo, né? Até uma série de GTs, né? São 15, que discutem os aspectos mais diferenciados da comunicação e da cultura contemporânea. Desde, por exemplo, o GT de
comunicação e política, que discute inclusive os novos reordenamentos que passam a existir com a internet, né? Com o mediativismo, com o ciberativismo, as novas relações que a gente tem na cultura pop, né? Na música, né? Inclusive, assim, a gente tem hoje bastante uma tradição que cresce no Brasil de estudos da questão da música, de estudos da questão do cinema, do audiovisual, né? A gente tem trabalhos bastante interessantes que vão discutir aspectos também da comunicação e da cidadania, trazendo toda a lógica que perpassa hoje os movimentos populares, os movimentos sociais na relação com a comunicação, né? Temos temos GTs que discutem a questão da memória, temos GTs que discutem a TV, né? Temos GT de estudos da televisão. Então, realmente é um leque muito grande de questões que são abordadas, e a Compós ela tem um diferencial. Normalmente, quem for da área acadêmica, que está nos ouvindo, vai saber muito bem disso. Os congressos normalmente deixam muito pouco tempo para as pessoas se colocarem, né? Então, é um espaço de troca, mas as pessoas têm 10, 15 minutos para fazer um trabalho, é quase uma apresentação. Na Compós não é uma apresentação. Na Compós é um debate intensivo sobre cada um desses temas. E como é que a gente garante isso? Nós temos poucos trabalhos por GTs, são 2 dias de intenso trabalho, 10 trabalhos só apresentados. Cada trabalho tem meia hora para se apresentar, quer dizer, já é um tempo realmente razoável. Tem um parecerista que leu esse trabalho, que vai falar desse trabalho. Muitas vezes esse parecer é dado por escrito, e depois ainda tem 20 minutos de debate com todo o grupo. Então, é muito intenso, sem dúvida nenhuma o congresso, o encontro, né, mais qualificado da área de comunicação, que a área aguarda ansiosamente todo ano por esse momento. Agora, muito concorrido, inclusive, só para concluir, pode concluir. É muito concorrido o congresso. Nós tivemos, por exemplo, para selecionar esse ano 149 trabalhos que foram selecionados, nós tivemos mais de 380 trabalhos, todos de doutores, mestrandos, mestres, né, professores das universidades públicas e federais ligados às discussões da comunicação. A gente sabe que a produção acadêmica, né, do Norte e Nordeste, no Norte, porque a nossa realidade aqui é bem menor, o número é bem menor de participação, de produção mesmo, artigos escritos, enfim, se você comparar ao centro-sul do país, né? Ainda é muito assim, ou como é que está isso? A senhora que vive bem nesse meio, é do Nordeste, como é que está isso? Vem mudando muito, quer dizer, há mais pesquisa agora sendo gerada aqui na região Norte, no Nordeste também, no Centro-Oeste do país, como é que está isso? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente tem um elemento que revela como esse crescimento está ocorrendo, é o crescimento dos programas de pós-graduação no país. Porque hoje, para um programa de pós-graduação ele existir, antes dele ser autorizado para ser formalizado, ele precisa já ter grupos de pesquisa em funcionamento, claro. Ou seja, a graduação já tem que fervilhar com pesquisa para que se constitua a possibilidade de ter uma pós, né? E a gente tem também uma política nacional de incentivo à publicação. Nós temos editais como o Edital Universal, que hoje já favorece, por exemplo, que os pesquisadores do Nordeste também tenham financiamento, que pesquisadores da região Norte ainda tenham também financiamento. Eu não digo que a gente vive hoje uma relação absoluta e também eu diria assim, de internacionalização desses programas, né? Eu venho do programa, que é o programa da Federal do Ceará. Nós contamos hoje no nosso programa com a presença do professor Felipe Dubois, que é reitor da Universidade da Sorbonne Nouvelle, e que está conosco num processo de acompanhamento, de presença constante, de diálogo com os alunos. Então, isso cria também novas oportunidades, novos espaços de publicação, né? A gente tem hoje que praticamente todo programa de pós-graduação tem sua revista. Então, isso significa 41, né? 41 possibilidades de publicação, ou 41 periódicos, né? Podem estar publicando. Então, essa realidade a gente percebe que ela vem se alterando, né?
e, evidentemente, os esforços têm que continuar nessa linha e nesse sentido. Horácio quer fazer alguma pergunta? Você que é um pesquisador também, depois acho que o Guará quer fazer, não sei se o Thiago também é muito a área dele, mas enfim. Não, muito simples. Como você falou que o evento é centrado na pós-graduação, em que medida pessoas que não pertencem a esse ciclo podem participar ou assistir às palestras? Como é que pode ser feito isso? A apresentação de trabalhos ela é feita por pessoas vinculadas à pós-graduação, mas qualquer aluno de pós-graduação, especialmente aqueles que trabalham em grupos de pesquisa, que já estão um pouco nesse circuito, eles podem participar, a gente abre o espaço para participação, ele participa normalmente com os outros, e na Compós a gente faz uma discussão de que a gente não vê as pessoas que vêm participar do evento como observadores do evento, quer dizer, vai lá na ele vai lá participar. Então, a gente sugere que todas as pessoas, graduandos e outras pessoas que não estão diretamente ligadas à pós, mas se interessam por comunicação, da história, da sociologia, né, das artes de uma forma geral, enfim, da política de outra área qualquer, eles participem ativamente no processo de debate. Né? Quer dizer que então pode comparecer às palestras e talvez discutir com os palestrantes. Na verdade, a gente teve o período de inscrição já se encerrou, porque a gente tem que ter toda uma logística e uma organização para isso, né? Mas especialmente o seminário internacional ele ainda está aberto para as pessoas que quiserem prestigiar a vinda de Nick Coudry, né? Então, na verdade, você se inscrever para esse evento, então? Não. Você pode ir diretamente, vai ser na Estação das Docas, e aí eu aproveito para, inclusive, dar um informe. Inicialmente, a previsão é de que o seminário se iniciasse às 8h30 da manhã, mas por questões de saúde do professor e de um atraso na saída dele de Seattle para cá, a gente vai fazer o seminário somente na parte da tarde, que ele vai chegar com um certo atraso e praticamente sem dormir 2 dias. Então, a gente está... Mas assim, o evento abre amanhã na Estação das Docas, dia 27, aí 27, 28, 29 e 30, encerra na sexta. Mas o evento é na UFPA, a abertura só é que é amanhã, né? Seminário na estação. E a abertura nas docas e o restante tudo na UFPA. Todo ele na UFPA. Na UFPA, exatamente. Essas discussões todas, elas viram uma publicação depois para leitura. Um outro aspecto assim, ou um vídeo que você pode acessar pela internet. Você pode acessar já agora, todos os trabalhos estão disponíveis, os anais ficam no site da Compós, né? Então qualquer pessoa pode ter acesso a esses materiais e a gente divulga com muita antecedência justamente para que todos possam ter a oportunidade de ler antes mesmo do evento, né? Então, e também aqueles que estão participando vão receber o CD com os anais. Essa é a sacola oficial, né, professor? Olha que belezura que eles fizeram, que coisa bonita. Que a gente vai mostrar agora. Muito bonito. Você tem um trabalho com comunicação e adolescência, infância. Tem um livro até bacana o nome. Mídia de Chocolate. Bacana esse nome, né? Muito Estou falando de gostoso, criança, né? A gente tem que... Binária já no meio também e tal. E você também vai, lógico, participar, vai fazer... Como é que é esse trabalho seu dentro da Compós? O que você vai Na Compós, eu como vice-presidente da Compós, eu faço a parte eu respondo pela coordenação geral do evento. Do ponto de vista acadêmico, científico, acompanhei todo o processo de organização e tal, mas eu não tenho uma fala específica no evento. Eu vou participar dos GTs, como qualquer colega, até porque a diretoria, justamente para não ficar numa situação de desigualdade em relação aos colegas, ela não submete trabalho, para não concorrer com os colegas, não faria sentido. Esse campo aí vai ser discutido, vai ter alguma coisa sobre infância a gente tem as discussões de infância, juventude, a depender dos colegas autores que tragam um trabalho sobre isso. No Mídia de Chocolate, foi um trabalho que a gente realizou há algum tempo, o nome ele só quer fazer uma brincadeira com a ideia da relação de crianças e adolescentes com a mídia. O chocolate é ótimo, né? Ele é muito gostoso, mas você tem que ter cuidado também para não abusar um pouco na dose. Então, a gente reconhece, por exemplo, toda a qualidade da comunicação, o Brasil, inegavelmente, tem uma produção de qualidade bastante rica, mas é importante a gente também pensar nas formas de interagir com essa
essa comunicação, né? De garantia, um outro trabalho meu, embora eu não queira focar aqui na minha atuação mesmo, mas a gente publicou no ano passado também um livro sobre programação infantil na TV, sobre a TV Brasil, falando da programação infantil da TV Brasil, que é uma programação, não sei se vocês e os nossos ouvintes, telespectadores sabem, é uma programação que tem 7 horas de programação sem publicidade. E isso para a criança é tudo de bom. Como você ter essa oportunidade da criança estar vendo uma programação bacana, de qualidade, sem estar tendo o tempo inteiro aquele incentivo. Convidado, né? A comprar. Pois é, professora, eu sei que a senhora não quer dar ênfase à sua área de pesquisa mais prioritariamente, que é essa área que a senhora está falando, mas é que a gente acha bem interessante isso. Eu queria falar um pouquinho mais, depois a gente... Isso aí, com certeza, vai ser tema de algum grupo de trabalho, vai surgir na Compós, com certeza. Como é que a senhora acompanha hoje e qual é a sua opinião sobre a publicidade destinada às crianças na televisão brasileira? Em que pé está, né? Essa discussão lá no Congresso. Quais são as suas preocupações a respeito? Todas, olha. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Alemanha, morei lá, conheci bem Para quem não sabe o que é doutorado sanduíche, é bom explicar, professora, porque vão pensar que é outra coisa. Quem não é dessa área. Sanduíche. Então, o sanduíche é porque eu comecei meu doutorado aqui na Unicamp, fui fazer um pedacinho lá na Alemanha e depois voltei para terminar aqui. Então, o período da Alemanha é o sanduíche. Né? É o nome mesmo formal que a gente dá a isso. E depois fiz também um pós-doutorado no Canadá e a gente vê como os outros países estão bem mais avançados em relação à regulamentação da publicidade. Né? No Brasil, o único instrumento que ainda nos protege, são os instrumentos que nos protegem e protegem a criança, eles são de caráter ainda geral. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma série de questões, e o próprio Código do Direito do Consumidor, né? Que também traz algumas questões do trato, da comunicação com a criança. Mas a gente não tem uma regulação específica da publicidade, como a gente tem em vários países. Né? Na região do Quebec, por exemplo, a publicidade dirigida à criança, ela é até proibida. Ela é regulada para adolescentes, porque se parte do pressuposto de que a criança ela é hipossuficiente, ela não entende a publicidade na sua plenitude, assim, o caráter persuasivo da publicidade, ele não é compreendido pela criança até 7, 8, às vezes até 12, depende muito do desenvolvimento cognitivo de cada criança. Então, seria uma forma de proteger essa criança, né, de um assédio que, na verdade, não é ela que compra, são os pais que compram. Então, se são os pais que compram, por que não dirigir essa publicidade para os pais, né? E, então, essa é uma discussão que é feita hoje no Brasil, como eu disse, a gente está atrasado. Por que eu digo isso? Porque regulamentações simples do tipo, uma publicidade que coloca efeitos especiais, que a boneca está voando ou o bonequinho está voando e ele não voa. Quer dizer, isso em vários países é proibido. Uma publicidade, por exemplo, na Inglaterra, uma publicidade que traz... E são coisas que parecem muito simples, singelas, mas que na criança tem um efeito muito grande, muito né? grande, exatamente. A criança vai cobrar aqui. Isso. Por exemplo, com o aumento do problema da obesidade no mundo, a publicidade de alimentos é uma das que está sendo mais, e aí a gente vai falar depois da gastronomia, a gastronomia pode ser de qualidade, não é? E deve ser, né? Então, essa questão de você ter uma publicidade de alimentos que você divulga para crianças produtos dietéticos, que você divulga para criança produtos que têm alto teor calórico, que trazem problemas de pressão e vários outros que geram problemas de saúde graves na criança, né? E hoje você tem que o Brasil é um dos países que vive esse problema da obesidade, já tem problema de sobrepeso, está com problema também de obesidade e não resolveu o problema da diabetes. Então, a gente acumula esses problemas. E acho que à medida em que a sociedade vai tendo compreensão dessa força, né, desse impacto dessa comunicação junto a crianças que ainda são muito vulneráveis, vocês todos são adultos, vocês sabem que às vezes a publicidade nos pega, né? Imagine a criança que ainda é muito ingênua, ela ainda está num processo até de entendimento, de desenvolvimento cognitivo, né? Então, são algumas regras que deveriam... E aí, por exemplo, políticas de comunicação é algo que realmente, por exemplo, está também na pauta de alguns GTs, há trabalhos que trazem essa questão das políticas de comunicação, a importância de que essa seja uma pauta que venha às mídias tradicionais e também
também a internet, né, no sentido de que deixe de ser um mito, um tabu, e que as pessoas discutam a regulação. Né? Regulação não é censura. Se fosse, Inglaterra não tinha regulação, Estados Unidos não tinha regulação, França não tinha regulação, e eles têm. Significa que a gente precisa avançar nisso aí. Você tem informações sobre o resultado dessas regulações, se tem sido positivo? Não sei há quanto tempo já tem e em que medida você pode verificar um avanço realmente da sociedade diante desses. Já tem trabalhos que trazem digamos assim, essa questão, especialmente nesses que estão atuando de forma mais clara na questão da publicidade de alimentos, né? Que eu acho que é a que está sendo mais monitorada e que eu acho que a gente vai, assim, à medida que a gente... Que também essa é uma análise que tem que ser de médio e longo prazo. Certo. Ela não pode ser uma análise de impacto imediato em 1 ano, 2 anos, tem que ser uma coisa... Mas isso vem sendo monitorado, né, de modo que a gente muito em breve vai ter uma avaliação bem segura em relação a isso. Vou dar uma vezinha para o telespectador, ver se tem perguntas, né, Marcela? Isso, a Clara Santos. Ela pergunta qual o perfil de quem ingressa hoje em programas de pós-graduação de comunicação. Muito bem. Olha, nós temos um perfil plural, na verdade, né? A gente, no sentido de que a gente tem, nos programas de pós-graduação, não só estudantes estrito sensu que vêm da área da comunicação. A área da comunicação, ela tem um caráter interdisciplinar muito forte. Então, nós temos... estudantes que vêm de áreas não só da comunicação, mas vêm da história, vêm das ciências sociais, às vezes vêm das engenharias, vêm da área de artes, vêm da arquitetura. Então tem esse perfil plural, a área abriga esses projetos e essas propostas, desde que tragam o foco nas questões comunicacionais, né? É um público que entra cada vez mais jovem, ou seja, ele termina a graduação, ele já está focado na ideia de fazer um mestrado, fazer um doutorado, não é? E temos também, mas não é um perfil só jovem, nós temos muito aqueles profissionais que saíram, foram para o mercado, começaram a atuar às vezes 10 anos no mercado e depois eles começam a, de certo modo, estranhar um pouco, me perdoe um pouco, assim, a certa repetição do mercado. O mercado que você faz as mesmas coisas, que não tem novos horizontes, aí ele começa a se sentir desconfortável e ele diz, não, eu quero dar outro rumo, eu quero repensar um pouco essa comunicação, eu quero pensar que outra comunicação de forma mais ampla, mais interessante, mais rica, mais cidadã muitas vezes, é possível fazer e aí muitas vezes esses colegas retornam e isso é muito interessante, porque você cria um perfil realmente bastante plural e rico, né, de relações. Um outro aspecto é o fato de que a gente tinha anteriormente, predominantemente pós-graduações apenas no eixo sudeste, né, e sul, a gente falou isso no começo, né? Então todo mundo se deslocava para ir para o sul e hoje a gente vê movimentos de idas e vindas, tem pessoas do sul vindo para fazer pós-graduações conosco no Nordeste, no Norte, os nossos alunos também, a gente estimula que vão para outras regiões, de modo a que amplie os horizontes, amplie os referenciais, então acho que a gente tem um perfil muito rico e muito plural hoje. Por que foi escolhida a Amazônia esse ano? A gente a cada... Primeiro porque estava na hora, né? São 20 quantos anos? 23, né? Desde 92, né? Desde 92. Estava mais do que na hora. O que tem aqui que trouxe? Mas olha, para você ver uma coisa, a gente está vindo aqui no Nordeste, é verdade que a gente já teve em Pernambuco e já teve na Bahia, né? Mas em Fortaleza eu ainda não levei a Compós lá, a gente não foi lá. E aqui a gente trouxe, porque sempre a gente além abre da um espaço, culinária de primeira olha que a gente tem aqui. Né? Não, eu tô de olho no livro que ele falou ali, porque... Aqui o livro, daqui a pouquinho. Pronto, a gente vai falar, tô de olho nesse livro. Quando a senhora vira as fotos, a senhora vai ver que maravilha que é. Não, eu vou provar ao vivo em cores essa semana aqui. Por favor, né? Não é? E aí já vou assim, seguindo algumas orientações, né? Já sai daqui, já... direcionada. E em Fortaleza a gente tem um Instituto de Cultura e Arte, eu sou coordenadora acadêmica do Instituto de Cultura e Arte e a gente pode depois pensar um pouquinho, porque a gente tem um curso de gastronomia lá. Tá vendo? Então quem sabe aqui tem uma Mas história a razão, de curso, além da gastronomia... Aqui já faz um bom tempo que o pessoal dessa área tenta trazer um curso para cá, implantar um curso aqui de gastronomia e ainda não conseguiu. Olha, nós temos um grupo lá que montou o curso de gastronomia lá, a gente pode trocar figurinha depois no outro bloco, né? Então, a
a ideia de vir para cá é a ideia de prestigiar uma região que ainda não tinha tido essa oportunidade. E para isso, de fato, precisa a iniciativa do próprio programa. É o programa que apresenta a proposta, dizer assim, olha, estou disposto a É o programa de pós-graduação, como fez agora o programa de pós-graduação em comunicação da UFPA, né? Justamente. Então, ele apresenta a proposta, essa proposta é avaliada pelo conjunto dos colegas e aí é aprovado. Então, evidentemente, foi muito bem aceita. Acho que tem muita gente que está vindo inclusive pela primeira vez, né? Também, com muita curiosidade, com muita vontade de conhecer, né? Assim, já estamos sendo extremamente bem acolhidos, isso eu posso dizer, né? E assim, estou muito feliz. Acho que os nossos colegas estão vindo para cá também com muita alegria participar desse evento. E a despeito de todo o esforço da professora Ataíde, à frente do programa de pós-graduação da UFPA, o programa é muito recente também, né? O mestrado da UFPA em comunicação, linguagens e cultura é muito recente também. Então, daí o que justifica também, não dá para ter vindo antes sem ter um programa aqui instituído. Né? Daí por isso. Professora, daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutinhos eu vou chamar intervalo. Tem mais pergunta, Marcela? Por enquanto não. E eu queria... Diga, pode falar. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, né? É que a gente esse ano, há 3 anos, a gente vem editando o Prêmio Compós, né? Então, na oportunidade do encontro, a gente traz aqueles que foram premiados como a melhor tese, a melhor dissertação da Compós durante o ano que passou. Então, esse ano a gente recebeu 13 submissões de teses e recebemos 30 dissertações para avaliar. Então, 2 comissões diferentes de professores fizeram uma avaliação e a abertura do evento é com essa premiação. Então, a gente vai ter amanhã nas docas essa premiação, vamos entregar aos premiados. Eu queria dar os parabéns. Já para adiantar quem foram os premiados? Dá. Eu tenho aqui, trouxe direitinho, que é para a gente... o nome de ninguém. Nós temos a melhor tese de 2004, o trabalho de Elisa Bachega Casadei, orientada pela professora Maíra Rodrigues, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O trabalho dela fala dos códigos padrões de narração e a reportagem, por uma história da narrativa do jornalismo de revista no século XX. Então, essa foi a melhor tese. Nós temos também a menção honrosa e são 2 menções honrosas, todas 2 da Universidade Federal de Minas Gerais, e temos a melhor dissertação, a dissertação que foi não está anotada aqui, que pena. Mas se a senhora souber pelo menos a universidade ou o tema... Está sim, me perdoe, está sim. A recriação dos tempos mortos, do futebol pela televisão, a temática do futebol aí em evidência, molduras, moldurações e figuras televisivas, de autoria de Márcio Teles da Silva, orientada pelo professor Alexandre Rocha da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título é ótimo. Os 2, afinal, tratam de algum modo da presença da TV, um no fotojornalismo, né, e o outro aqui nas narrativas, né, sobre o futebol pela televisão. Professora, só para a gente encerrar, agora há pouco você falou da questão da interdisciplinaridade do curso de comunicação social e dos programas de pós-graduação, da área como um todo, né? A senhora o que a senhora acha do fato dessa interdisciplinaridade, de certa forma, pode enfraquecer os estudos acadêmicos da comunicação, já que é uma área tão aberta a todas as outras áreas, já que nós temos áreas que são tão mais fechadas, né, no seu segmento? Isso enfraquece ou enriquece? É isso que eu queria saber. Olha, essa pergunta é super interessante. Eu quero dizer para você que a gente vem discutindo isso há vários anos, né? E nós temos posições diferentes na área, o que é muito natural. Há pesquisadores que consideram que a gente tem que realmente ter um fechamento um pouco maior, definir melhor esse foco, talvez até com foco em mídias, né? Porque quando a gente fala em comunicação é todo o processo de interação humana, ele é via comunicação. Então, você abarca tudo, você abarca a comunicação desde a Grécia Antiga até hoje, né? Então, existe essa discussão, mas eu acho que o que predomina ainda na área é uma compreensão de que a interdisciplinaridade é um valor da nossa área e que para entender os processos a gente tem que entender no diálogo com os outros campos. Nós falamos aqui, por exemplo, da relação
da criança e do adolescente para uma comunicação, eu não posso entender essa relação, por exemplo, se eu não conversar com psicologia, se eu não conversar com educação, se eu não conversar com história. Então, essa ideia, essa riqueza, eu acho que ela fortalece aí a minha compreensão de Inês Vitorino, pesquisadora, eu entendo que fortalece sim o nosso campo. E creio que esse é o entendimento da diretoria atual, cujo presidente é o professor Eduardo Moretim, da USP, a Gislene, que é a nossa secretária e tesoureira, Gislene Silva, né, que é da Federal de Santa Catarina, e nós temos, inclusive, na composição dessa diretoria, as diversas regiões aí contempladas. Não dá para colocar todas, porque somos só 3, mas eu acho que foi uma composição bem plural também. Agora chegou uma pergunta, né, para a gente encerrar mesmo o bloco, eu tenho que chamar o intervalo. O Fabrício Amador, ele pergunta por que no Brasil tem mais cursos de graduação em língua portuguesa do que no próprio país de origem, Portugal. Ele pergunta se na pós isso também acontece. Primeiro que a gente está falando de língua portuguesa e aqui a gente está falando de comunicação social, né? Só para deixar as coisas bem... Não, na verdade a gente não tem. A gente tem discussões nos cursos de graduação sobre a linguagem na comunicação, seja ela escrita, seja ela verbal, seja ela icônica, né? Toda a dimensão visual da comunicação, a própria linguagem do audiovisual como comunicação, os enquadramentos, os formatos. Então, a discussão de linguagem, para a gente, ela é crucial, mas não estrito senso a discussão linguística, a discussão da língua portuguesa, né? O que não impede que, eventualmente, um outro colega, um outro programa, um outro pesquisador não aborde isso e trate isso do ponto de vista comunicacional. A gente tem que conversar mais sobre com o professor da área de letras. Pois né? Também. Professora, eu vou encerrar agora esse bloco. Mais alguma coisa, um complemento, algum agradecimento, alguma coisa que ficou faltando? Não, agradecimento à oportunidade de ter aberto esse espaço aqui no programa para a gente conversar, né? E agradecer aos nossos apoiadores, a CAPES, CNPq, a própria Universidade Federal do Pará, não é? A professora Maria Taíde, que como organizadora fez esse evento acontecer, o apoio muito forte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que eu sei que também teve muito junto organizando esse evento, e desejar que o evento realmente cumpra a sua missão de sucesso e que a gente possa sair daqui com a área de comunicação mais fortalecida. Com certeza, que as discussões, os debates vão ser muito bons e nós vamos receber aqui no Sem Censura outros pesquisadores, professores durante a semana que vão participar do evento.